Olá, pessoal. Eu sou a Magali Brito e este é o meu canal Seguindo os Rastros. Aqui eu conto casos criminais reais que acontecem pelo mundo. Então, se você, assim como eu, gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Também ativa o sininho das notificações e sempre que eu soltar um vídeo novo, e eu faço isso 2 vezes por semana, às quartas e domingo, daí o YouTube vai te sinalizar. Também não esquece de deixar o seu like no final desse vídeo se você gostou desse conteúdo. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal e também aquece meu coração. Então, vamos ao caso de hoje. O caso de hoje aconteceu na Austrália, da Catherine Knight, uma mãe e esposa aparentemente comum, no ano de 2000, ao cometer um crime monstruoso. Por esse crime, ela se tornou a primeira mulher na Austrália a ser condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Fique aqui comigo que eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Nascida em 24 de outubro de 1955 em Tenterfield, Austrália, Catherine Mary Knight foi fruto de um caso extraconjugal entre sua mãe, Barbara Hogan, e o seu pai, Ken Knight. Barbara era casada com Jack Ruffin e o casal teve 4 filhos. Quando Barbara ainda era casada com Jack, ela teve um caso extraconjugal com Ken, que era colega de trabalho do Jack. O Jack descobriu que a esposa estava grávida do amigo e isso causou um grande falatório na cidade. Eles se separaram, então o Ken e a Bárbara assumiram o romance e vão morar juntos em outra cidade. Infelizmente, a Catherine não teve uma infância feliz. É dito que seu pai, o Ken, a espancava, a agredia diariamente, tanto a ela quanto a sua mãe. Então, nesse ambiente caótico, a Catherine alegou que era abusada por eles e por outros membros da família. Ela nega que o pai tenha cometido algum tipo de abuso. Quando pré-adolescente, Catherine era vista como uma garota legal e quieta, mas era conhecida por ter acessos de raiva por qualquer motivo. Ela tinha reações de explosão, de fúria por motivos banais. Então, as pessoas se afastavam dela, fazendo dela uma pessoa solitária. Nenhuma das outras crianças gostava dela, porque ela intimidava e batia, de propósito. Ela agrediu outros colegas e até professores. Ela gostava de brincar com animais mortos desde muito cedo e demonstrava fascínio por facas. Aos 15 anos, ela malmente sabia ler e largou a escola para trabalhar numa loja de roupas. É dito que após um ano trabalhando nessa loja, ela conseguiu um emprego no matadouro da cidade. E ela estava muito feliz com isso. Lá ela trabalhava retirando a pele, as vísceras e as entranhas dos animais. Ela estava muito feliz com esse trabalho. Ela sempre estava falando que era o trabalho do sonho. Catherine gostava tanto do trabalho no matadouro que ela havia comprado uma faca e tinha como a sua faca preferida, que ela deixava guardada do lado da sua cama. Em 1974, enquanto trabalhava no açougue, Catherine namorou David Kellett, um alcoólatra que se envolvia em confusões e brigas pelos bares da cidade. É dito que o David estava a maior parte do tempo bêbado, inclusive no dia do seu casamento. Na noite de núpcias, Catherine e o David tiveram relações íntimas por 3 vezes. Ele então adormeceu e a Catherine queria ter relações mais uma vez, mas o David continuou a dormir. Então, ela, muito furiosa, avança para ele e começa a estrangulá-lo. O David, porém, acorda e consegue se livrar. É de que a Catherine era abusiva e violenta com o David,
muitas vezes batendo nele com qualquer coisa que estivesse à sua frente, sapatos, lâmpadas, panelas. E nesse ambiente, que 2 anos depois de se casarem, a Catherine deu à luz a sua primeira filha. E é dito que logo após o nascimento da filha, o David fugiu para outra cidade para morar com outra mulher. Ao descobrir a traição, a Catherine joga a filha recém-nascida nos trilhos de trem, passa na cidade e um vizinho vê e salva o bebê momentos antes do trem passar. Catherine foi presa, mas libertada no dia seguinte. E logo que sai, ela ameaça uma desconhecida com uma faca e obriga a levá-la até a cidade onde o David estava morando. A mulher fica aterrorizada, mas consegue parar num posto de combustível e escapar. E a Catherine é presa novamente e internada em outro hospital psiquiátrico. Em 1986, a Catherine conhece outro David, o David Saunders, e em poucos meses, Saunders foi morar com ela e suas filhas. No entanto, ele manteve seu apartamento montado e às vezes ele ia até o apartamento. Isso irritava a Catherine, que ficava extremamente ciumenta e desconfiada. E rapidamente o relacionamento se tornou tóxico e violento. Numa das diversas brigas ocorridas entre o casal, ela pegou o cachorrinho dele e cortou a garganta. E ela fez isso na frente dele apenas para mostrar do que ela era capaz. Apesar disso, eles ficaram juntos por mais de 1 ano e tiveram uma filha. E logo após o nascimento do bebê, o Saunders se separou da Catherine porque ela bateu na cabeça dele com ferro de passar roupas e tentou matá-lo esfaqueando com uma tesoura. Em seguida, ela conheceu um homem chamado Tony Schillinger. Eles ficaram juntos por 3 anos e tiveram um filho, Eric, o primeiro filho dela. Ela já tinha 3 meninas. O casamento acabou depois que Johnny soube que ela estava tendo um caso com John Charles. John era um homem educado, ganhava dinheiro suficiente no seu trabalho, tinha uma casa confortável e era muito querido na comunidade. Embora soubesse do passado violento de Catherine, ele a convidou para morar com ele porque, além de gostar muito dela, os seus filhos também. 3 anos depois de morar com John, a Catherine queria dar um passo adiante no relacionamento, então sugere ao John que eles se casassem. Mas o John não queria se casar. Ele já havia sido casado uma vez e ele queria que a sua casa ficasse para os seus filhos. E para ele, isso era o justo. É claro que a Catherine ficou muito furiosa e então, como vingança, ela fez uma denúncia na empresa que ele trabalhava por supostamente roubar algumas coisas e ele foi demitido da empresa que ele trabalhava há cerca de 17 anos. O John ficou extremamente chateado com isso e, em retaliação, expulsou a Catherine da casa dele. Então os dois se separaram, porém sempre voltavam a ficar juntos devido à natureza manipuladora da Catherine. Apesar de ficarem juntos algumas vezes, o John não permitiu que ela voltasse a morar em sua casa. E em fevereiro de 2000, após uma grande briga, a Catherine esfaqueou John no peito. Por sorte, o ferimento foi leve e não teve maiores consequências. Porém, o John chegou ao seu limite e finalmente se cansou dos abusos de Catherine e a expulsou para sempre da casa dele. Então, no dia 29 de fevereiro, ele vai até a polícia e pede uma ordem de restrição contra ela que a proibia de se aproximar dele ou de seus filhos. E chegando da delegacia, lá no seu trabalho, ele comentou que estava preocupado com sua segurança e disse a seus colegas que, caso ele desaparecesse, a Catherine estaria envolvida. Então, em 29 de fevereiro de 2000, John Charles voltou do trabalho, conversou com seus vizinhos, assistiu um pouco de TV e subiu, pois os quartos da residência ficavam no piso superior. Ele foi dormir por volta das 23 horas. Logo em seguida, a Catherine chegou, entrou na casa, assistiu TV, tomou banho e subiu para o quarto onde o John estava dormindo. Ela então acordou, os dois tiveram relações íntimas e ele voltou a dormir. Então a Catherine esperou uns minutos, talvez
Depois, para se certificar se o John estava dormindo, ela se vira para o lado da cama e pega a sua faca de açougueiro e esfaqueia o John 37 vezes. O John chega a acordar, mas não tem reação suficiente para impedir o ataque e falece. Agora, o que acontece a seguir é um verdadeiro horror. A Catherine arrastou o corpo a escada abaixo, pendurou um gancho improvisado na cozinha e, usando a sua experiência do trabalho no matadouro, ela arrancou meticulosamente a pele. Ela separou a cabeça do corpo, mutilou o corpo e também retirou pedaços das nádegas e é dito que dessa parte ela fez um ensopado com batatas. O torso, os braços e as pernas ela deixou no chão da cozinha. Em seguida, ela pôs a cabeça do John numa panela grande, junto com repolhos, batatas, abóboras e deixou cozinhando no fogão. A Catherine ainda arrumou a mesa de jantar, com 2 tigelas contendo o ensopado com pedaços das nádegas do John, que ela havia feito, junto com porções de batatas assadas, e em cima de cada tigela ela colocou um cartão com o nome dos filhos do John. Ela deixou para que eles comessem quando chegassem em casa. Ela também se serviu do ensopado, mas comeu apenas a metade do prato. Então a Catherine tomou um grande número de comprimidos e se deitou ao lado do que restou do corpo mutilado e sem cabeça do John e desmaiou. Pela manhã, os colegas do John, estranhando o fato dele não aparecer para trabalhar, ligam para a polícia e pedem para que fosse feita uma verificação de bem-estar na casa do John. A polícia chegou na casa e se deparou com uma das cenas de crime mais horríveis da história australiana. Em cima do fogão, a cabeça do John borbulhava no ensopado. Na mesa, 2 pratos com o ensopado feito com as partes dos corpos de John. E em cima de cada prato havia um cartão com o nome dos filhos dele. A cena era tão horrível que os policiais passaram mal. A polícia encontrou Catherine inconsciente, mas viva, no quarto. Os policiais levaram a Catherine para o hospital, onde ela acordou e foi imediatamente presa. Ela se declarou inocente e não expressou nenhum remorso e disse que não se lembrava de nenhum evento em torno do banho de sangue que acontecera em sua casa. Mas ela repentinamente mudou sua declaração para culpada. E em 18 de outubro de 2001, ela foi julgada e considerada culpada de assassinato. Felizmente, a família do John foi poupada de ouvir os detalhes no tribunal. Atualmente, ela cumpre a sua pena na prisão. A sua aparência de hoje é de uma senhorinha de mais de 60 anos, cabelos brancos e com um sorriso no rosto, e parece muito bem adaptada à vida na prisão. Mas é dito que, independentemente disso, ela não tem companheira na cela e é mantida em vigilância constante. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixa aí nos comentários se vocês já tinham visto esse caso, tá? E também muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Vejo vocês depois. Tchauzinho!